Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os colegas aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de reiterar uma crítica que já venho fazendo há um tempo sobre esse sistema de votação em duas etapas aqui na Casa. Por quê? Porque nós recebemos um texto, estudamos o texto passa pela CCJ, muitas vezes passa por outras comissões, pelo Congresso de Comissões, com uma característica. Vem para o plenário, o texto é aprovado. Depois de uma semana, duas, o texto volta para a tal da segunda votação. O problema é o seguinte: aquele projeto que andou pela Casa, que foi estudado, lido pelos parlamentares, pela assessoria, ele na segunda votação não existe mais. Aparece um texto completamente novo. Então, por exemplo, semana passada, na hora da segunda votação do projeto da GCM, eis que aparece uma alteração na legislação referente à Procuradoria-Geral do município, né? A Procuradoria do município, na verdade. Hoje nós estamos, a princípio, votando em primeira votação um projeto que realmente trata da Procuradoria-Geral do município, mas já existe a notícia de que em segunda votação haverá um substitutivo, muito provavelmente alterando tudo que está sendo votado hoje. Então, isso gera uma grande insegurança para o parlamentar votar, até porque não sabe exatamente, né, o que é que se pretende aprovar. Então, a informação que eu tenho, e não é uma informação privilegiada, é de que este projeto vai ser alterado para incluir aquela questão que nós debatemos na semana passada, que eu levantei aqui nesta tribuna, de os procuradores do município terem direito ao reembolso com despesas de saúde, não só para eles próprios, profissionais, mas para seus dependentes. Entre a semana passada e esta, eu fui levantar, né, parte aí do histórico da legislação e constatei que esse direito do reembolso para os próprios profissionais passou a ser admitido em 2023. Ou seja, esta Casa concedeu um direito aos senhores procuradores em 2023, 2 anos depois. A categoria volta para alargar esses direitos para todos os dependentes. E friso, não só para os profissionais que estão na ativa, mas também para os profissionais que estão aposentados. Com todo o respeito que eu tenho à carreira dos procuradores municipais, profissionais da mais elevada condição, não me parece correto que esta Casa dê um tratamento tão diferenciado aos senhores procuradores, né, quando nós comparamos o tratamento dispensado aos outros profissionais que também servem, e muito bem servem ao município. Então, a primeira observação que eu faço com relação a esse projeto é a seguinte: nós estamos aprovando um texto que nós já sabemos não será um texto final. Então, não seria melhor não votar e aguardar o governo mandar o texto que já sabe que vai mandar para esta Casa, para que nós tenhamos tempo de ler, entender, debater, aprimorar? Não seria melhor? Eu realmente estou muito desconfortável com essa sistemática, porque a população também recebe uma informação que não confere com a realidade. Antes de enfrentar essa questão do plano de saúde, eu queria fazer uma observação com relação ao projeto como está hoje. Passei o dia conversando com os colegas. O que eu estou percebendo, que os colegas da esquerda, posso estar errada, mas eles estão interpretando que esse é um projeto que dá direito à defesa para todos os funcionários públicos, independentemente de cargos, todos aqueles vinculados à administração pública, sejam cargos de comando ou não, pelo menos é o que eu estou entendendo do diálogo com os colegas da esquerda. Por outro lado, quando eu converso com os colegas à direita,
eu sinto que a interpretação está sendo com relação aos cargos de comando, secretários de governo, coordenadores de entidades, de autarquias. Então, eu entendo que existe alguma dúvida, inclusive sobre a interpretação do texto que está aqui para votação nesse primeiro turno. Tá? Eu estou entendendo que os colegas não estão com a mesma leitura com relação ao que essa inovação pretende. Alguns colegas já estão preparando emendas para conferir à Procuradoria do Município, inclusive competência e missão de defender funcionários de maneira geral e restrita no âmbito penal. Veja, eu não estou aqui criticando as pretensões dos colegas nem as interpretações, mas nós precisamos saber o seguinte: a estrutura existente hoje, ela é suficiente? Ela é suficiente para essa defesa civil de quem tem os cargos de poder? Se essa interpretação da esquerda estiver correta, que não são só quem está em cargo de poder, mas todos os funcionários, a estrutura da Procuradoria é suficiente? Se os colegas trouxerem as emendas para a defesa também penal, a estrutura será suficiente? Precisaremos fazer um concurso novo para contratar pessoas com formação na esfera penal? Essa é uma discussão importante, porque tem a ver com criação de despesas para o município. Então, não adianta nós fazermos uma votação sem termos as explicações técnicas a esse respeito. É imperioso fazer esse debate sob uma perspectiva técnica. E estou falando, primeiramente, do texto que está aqui, sem saber o que é que vai chegar, porque já se anunciou que para a segunda votação vem um substitutivo. Eu conclamo a casa a não aceitar mais essa dinâmica, porque nós não podemos votar um texto fictício. Esse texto é fictício, porque nós já sabemos que vai chegar um texto completamente diferente. Eu quero compartilhar com os colegas com a maior transparência, né, como eu procuro sempre nortear os meus trabalhos. Eu conversei semana passada com o senhor procurador, que veio aqui representar os procuradores do município, externei as minhas divergências. A primeira versão que chegou a essa casa era de reembolso de despesas de saúde de maneira geral e restrita. Eu disse, isso é impossível. Aí eles disseram que ajustariam para colocar plano de saúde, o que já melhora, porque despesa de saúde, se a pessoa faz uma cirurgia particular, pode querer reembolsar na totalidade. Plano de saúde já restringe um pouco. Hoje, e eu aqui agradeço os senhores procuradores, eu participei de uma reunião com vários procuradores, foram extremamente solícitos, eu fiz algumas sugestões e eles recusaram todas, tá? Então, assim, com muita transparência, o que foi que eu sugeri aos senhores procuradores? Primeiro, querem colocar os dependentes, que essa é a proposta, eu considero errado porque é diferente dos outros funcionários, mas para tentar restringir um pouco mais. Vamos falar em dependentes até 18 anos de idade? Porque aí limita um pouco, são as crianças. Eles não aceitaram. Aí eu falei, tudo bem, vamos colocar dependentes até 21 anos de idade ou que estejam cursando a primeira faculdade até o término do curso? Né? Porque, assim, tem gente que também é estudante profissional. Falei, vamos colocar até o final da primeira faculdade, até 21 anos, porque eles não tinham aceitado 18, ou até a primeira faculdade. Eles não aceitaram. Aí, eles disseram o seguinte, não, mas hoje existe um ato da Procuradora-Geral que limita esse reembolso em R$ 3.500. Falei, bom, mas do jeito que está escrito aqui, vai ser limite de R$ 3.500 para cada plano. Então, imagine o seguinte, você tem o profissional, o cônjuge, os filhos. Tem que ficar claro, que aí eles insistiam comigo que o reembolso era até R$ 3.500 no total, na soma. Falei, então isso tem que estar expresso no texto. Né? Sejam 3.500, sejam 4, sejam 5, tem que estar expresso. Não, mas aí nós vamos ficar amarrados. Porque depois vai ter reajuste do plano, como é que fica? Eu falei, vamos colocar o reajuste pelo IGPM, como tantas outras leis que nós aprovamos todas as semanas.
Eles também não aceitaram. Aí eu falei, bom, gente, mas qual é a nossa garantia que nós vamos dar essa autorização e na semana seguinte não vai baixar uma norma da Procuradora-Geral ou de um futuro Procurador-Geral elevando esse reembolso a 10 mil, a 15 mil? Aí eles disseram, isso não vai acontecer porque esse dinheiro sai do fundo e é desse fundo que sai a complementação do nosso salário. Então o Conselho não vai permitir. Eu não estou aqui dizendo que o que eles me disseram não seja coerente com a realidade, ou que eles tenham faltado com a verdade, ou que eles estejam agindo de má fé. Mas o que eu disse lá para eles, eu digo aqui. Nós não podemos editar uma lei aberta contando com a boa vontade de quem está do lado de lá. Porque nós precisamos fazer leis seguras. Então, eu levei esse tanto de sugestões. Todas as sugestões foram rejeitadas. Então, assim, eu quero externar que... Por que eu não estou dando presença? Porque eu estou em obstrução. E aí podem dizer, mas Janaína, você está sendo intransigente porque essa é a primeira votação. Esse texto que você está contra nem chegou. Tudo bem, não chegou, mas ele vem para esse projeto. Se eu deixar votar aqui em primeira, vai rapidamente chegar um texto que eu não vou ter tempo de estudar. Eu quero ver o texto antes. Só um minutinho que eu acho que o colega pediu antes aqui. Pois não. Pedi a parte.